estamos juntos para mais uma aula agora para falar da fronteira eficiente do nosso querido Markowitz, que foi vencedor de prêmio Nobel, inclusive por conta deste estudo, e a gente vai entender como é que funciona a fronteira eficiente. O que é a fronteira eficiente? Bom, antes de mais nada, a gente tem que entender algumas premissas. A fronteira eficiente nada mais é do que também conhecida como teoria do portfólio. A ideia é que você vai montar carteiras tentando ter o máximo de retorno frente a um determinado nível de risco. A ideia é que quanto mais risco você assuma, naturalmente mais retorno você tem que assumir também. Então, essa é a ideia básica. Quais são as premissas que ele utilizou? Que os investidores são avessos a risco, ou seja, só aceitam mais riscos se tiver ganho, né? Eles também são racionais, aquilo que eu acabei de dizer, só vai aceitar mais risco se tiver maior retorno. Também ele diz que, individualmente, o risco do ativo é menos importante do que a soma dos riscos, ou seja, a questão de um portfólio para a gestão de risco é mais importante. Por que esse estudo é legal? Porque, os gestores de fundos de investimentos, por exemplo, na hora de gestão de riscos, eles vão efetivamente utilizar isso para ver, se eu estou correndo mais risco, eu tenho que ter mais retorno. E até onde eu posso chegar nessa relação, é mais ou menos isso, tá? Que nem eu falei para você, ele foi ganhador do Nobel de 90 por conta disso, tá? E ele diz o seguinte, ele faz uma combinação de ativos numa relação entre retorno e risco, tá? Na fronteira eficiente é onde estão as melhores carteiras possíveis de ser formadas. Então, basicamente é isso aqui, ó, quer ver? Isso aqui, não, eu quero construir com você uma fronteira eficiente, que é isso aqui, olha só. Aqui seria retorno, aqui seria retorno, tá? Retorno. E aqui seria risco, ok? Então, o que acontece na prática é o seguinte, né? Quanto mais aqui eu tiver, eu tenho mais retorno, e quanto mais para cá eu tiver, eu tenho mais risco. Essa é a ideia básica. Então, ele começou a desenhar algumas coisas e fez o seguinte, cara, se eu tivesse, por exemplo, uma carteira aqui, eu tenho isso aqui de retorno, de risco, perdão, para isso aqui de retorno. Então, se eu tiver também uma carteira que está posicionada aqui, observe que, deixa eu só botar umas letras aqui para ficar ficar mais claro. Então, a carteira A está aqui e a carteira B está aqui. Então, o que acontece na prática é o seguinte, a carteira B está dando muito mais retorno que a A, mas a B está com o mesmo nível de risco. Então, ele fala assim, cara, essa carteira A deve ser anulada e você deve comprar a carteira B. Ah, legal. E assim vai. Então, assim, para vários pontos, ele vai montando várias carteiras, assim, várias carteirinhas, né? E vai vendo, daí é óbvio, né? Por exemplo, essa aqui é preferível a essa aqui, porque dá mais retorno para o mesmo nível de risco. E assim foi fazendo. Então, ele pegou, deixa eu ver se eu vou conseguir apagar bem isso aqui, ele pegou, o estudo dele foi o seguinte, cara, começou a formar carteiras possíveis nessa relação de risco e de retorno, tá? Legal. E aí começou a olhar, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. O meu desenho não vai ficar tão bonito, tá? Tu começou a desenhar um monte de carteira possível. E aí, conseguiu ver que tem uma espécie de um carinha assim, ó. Uma curva assim. Onde o que ele chamou de fronteira eficiente. Onde estão as melhores relações de risco-retorno. Fronteira eficiente. Onde estão as melhores formações de carteiras possíveis. Então, todas as carteiras aqui embaixo deveriam ser rejeitadas e aqui em cima é uma zona impossível de se chegar, segundo o estudo. Então, isso é utilizado até hoje por gestores de fundos, que ele fala assim, minha carteira tem que estar nessa fronteira eficiente, onde, para esse nível de risco aqui, eu tenho que ter esse nível de retorno. Observe que deixa eu tentar fazer aqui, tem um monte de carteira aqui, com o mesmo risco, mas que dá menos retorno do que o que está na fronteira eficiente. Então, a fronteira eficiente é onde estão localizadas as melhores carteiras, as carteiras mais eficientes, como o próprio nome diz, ou seja, com melhor relação risco-retorno, ok? E você, então eu vou estar aqui? Não, porque aqui tem mais risco, talvez a tua realidade de risco seja aqui.
Só que é óbvio, para estar aqui, tu vai ter isso aqui de retorno, e não isso aqui de retorno, que teria que estar aqui de risco. Então, a fronteira eficiente vem trazer justamente a composição das carteiras mais eficientes do mercado, com melhores relações entre risco e retorno. Todas embaixo da fronteira deveriam ser renegadas, né? Não deveria estar ali, e as carteiras acima são carteiras impossíveis, teoricamente, de ser atingidas. Então é bem simples, fronteira eficiente, as carteiras mais eficientes, essa curva que diz onde estão localizadas de acordo com um determinado nível de risco. Ok, bacana, Lucas, show de bola. Então já entendi, fronteira eficiente, são as carteiras efetivamente mais eficientes, tá? Aí, o que aconteceu? Uma evolução disso, tá? Foi o seguinte, tá aqui, né? Deixa eu ver que cor que tá aqui, preto não, azul. Tá aqui a minha, de novo, perdoe meu desenho, tá? Depois tem um gráfico bem direitinho ali que eu quero voltar, mas eu gosto de desenhar construindo com você. Aqui tá a fronteira eficiente, ok? Aí o cara pegou e falou assim, pá, ô cara, mas eu quero colocar um ativo livre de risco nisso aí, eu quero fazer uma composição de carteira não só com ativos de renda variável. Então, eu coloco aqui, ó, uma curva que começa daqui, e se começa aqui, olha só, se começa aqui, é porque é risco zero. O que é risco zero? É a taxa Selic, é o ativo livre de risco, é o risk free, que o mercado chama. Então, se eu estou aqui, eu estou ganhando, sei lá, 6,5, 6,25, 6,35 e sem risco nenhum, teoricamente. Então, daqui sai uma reta que vai tangenciar a fronteira eficiente e eu vou chamar isso de Capital Market Line, reta do mercado de capitais, tá? Linha do mercado de capitais. E aí, então, o que é Capital Market Line? É a adição de um ativo livre de risco à fronteira eficiente. Então, de acordo com a utilidade do investidor, tipo, eu tenho a minha utilidade, ou seja, o que é útil para mim, mais risco ou menos risco, eu vou posicionar aqui na Capital Market Line, ok? E onde na CML tangencia, né? O que é tangencia? Todo mundo vai te ensinar assim, olha, tangencia. Aí tu fica, toda a minha faculdade olhava isso, tangencia, pra mim era tão difícil tangenciar. Onde encosta ali, praticamente não é encosta, alguém vai me vaiar, mas é muito perto onde encostou. Quando você vai numa festa, você não chega na guria e fala assim, posso te tangenciar? Não, posso, tá aí, posso conversar contigo e tal, posso... É isso, tangenciar isso. Tangencia. Porra, para com isso de tangenciar. É onde encosta ali, onde chega muito perto, seria a ideia de uma carteira ótima, tá? Você deveria estar por aqui para ter uma carteira ótima. Claro, tudo depende, que daí aparecem outras curvas aqui, né? Que são as que chama de curvas de utilidade do investidor. Porque depende o que é útil para mim de relação risco e de retorno, ok? Então, fronteira eficiente, onde estão as carteiras mais eficientes, melhores relação de risco-retorno. Embaixo da fronteira eu não deveria pegar nenhuma carteira, deveria pegar as da fronteira. E acima da fronteira são carteiras impossíveis de serem atingidas, tá? Aí aqui tem exatamente, só que uma coisa pronta, né, que eu não queria mostrar, queria construir com vocês, que é o seguinte. Azulzinha aqui é a fronteira eficiente, ó, tá aqui, ó, a fronteira, azulzinha aqui é a fronteira eficiente, ok? Verde é a linha do mercado de capitais, Capital Market Line, ok? Azulzinha é a fronteira eficiente. E aí tem uma coisa que eu preciso, aqui a taxa livre de risco, claro, de onde sai a Capital Market Line, tá? E aí tem uma coisa que eu preciso te explicar aqui, que é o seguinte, deixa eu pegar aqui, acho que preto pode ser. Aqui ele chama de portfólio de mercado, ou seja, é quando eu estou comprado 100% em mercado. Ok? 100% no mercado, por exemplo, 100% no Ibovespa, ok? Então, daqui, isso na fronteira eficiente, né? Daqui para baixo eu tô com um pouco mais de renda fixa, eu tô com, sei lá, aqui, 90 renda fixa, 10 renda variável. Lembrando, aqui, né? Exatamente aqui, ó, portfólio de mercado, é onde eu tô 100% no Ibovespa. Para cá, eu começo a ter menos Bovespa e mais renda fixa, né? Até chegar em 100% renda fixa aqui. E para cima, eu tô mais de 100%, ou seja, aqui seria o que se chama de alavancagem, tá? Daqui para frente é a alavancagem, quando eu estou usando mais de 100% do meu capital.
Ele considera que se você pudesse pegar dinheiro emprestado na taxa livre de risco, vale a pena se alavancar aqui. Mas daqui para frente é alavancagem, ou seja, mais de 100% do meu capital sendo investido. Daqui para trás, aí eu começo a ficar 90% em Ibovespa, 10% em renda fixa. 80% em Ibovespa, 20% em renda fixa. 70%, estou até inventando os números, claro, né? 70% Ibovespa, até 100% renda fixa e nada no Ibovespa, tá? Essa é a ideia básica. Fronteira eficiente, então, as carteiras com melhor relação de risco-retorno, Markowitz fez, e a Capital Market Line é uma evolução da fronteira eficiente, porque ele adiciona um ativo livre de risco na composição da sua carteira, tá? Então, tá aqui também a ideia de uma carteira eficiente, ele adiciona um ativo livre de risco, aliás, eu fiz, dentro da linha que eu sempre digo para vocês de prova, curso 100% atualizado, eu bato muito nisso sempre. Eu fui lá fazer a prova do CEA para pegar questões agora em maio. Mentira, agora em abril, né? Maio é o curso preparado para vocês. Fui lá para pegar questões para vocês. Trouxe as questões da prova para vocês decoradas. E ela perguntou exatamente esse tema aqui, ó. A Capital Market Line, que aliás é a questão da agora do treino, é a adição de um ativo livre de risco à fronteira eficiente. Olha que fácil, né? Então, a CML demonstra também risco-retorno, né? Varia de acordo com a curva de utilidade, que a gente falei, ele tem as curvas de utilidade, vai estar mais em cima, mais embaixo na Capital Market Line. E é onde se estão todas as carteiras compostas por ativo com risco, mais ativos livres de risco possíveis de ser formados. Onde tangencia, ou seja, onde encosta na fronteira eficiente, é a carteira mais eficiente da Capital Market Line, ok? Essa é a ideia básica, bem simples. Basicamente uma composição de carteiras para risco e retorno, tá? E essa foi a questão que caiu na minha prova agora de abril, tá? Que era o seguinte, com relação a CML, a sinal alternativa correta. É a formação de uma carteira consolidada somente com ativo livre de risco? Não, porque ela inicia com 100% ativos livres de risco, ó, que nem eu te falei ali antes, cadê? Ops, tá aqui, ó. Ela inicia com 100% risk-free, quando eu não tenho nada de risco. E eu vou subindo com risco, chego aqui 100% Ibovespa e aqui alavancado, né? Então, essa é a ideia, tá? Ops. Então, não é isso aqui. Tá fora. É a B, né? Porque ó, é uma evolução à fronteira eficiente ao considerar a adição de um ativo livre de risco. Caiu exatamente assim na minha prova. É uma carteira com maior eficiência em comparação às existentes na fronteira eficiente. Também não, porque na fronteira eficiente estão as carteiras mais eficientes, tá? E ela considera a curva de utilidade do investidor. De acordo com a curva de utilidade, o que é útil para mim, eu vou estar mais em cima ou mais embaixo na CML, tá? B de Brasil é a resposta para você, que você mataria uma questão de prova que eu fiz agora, em 2019. Tamo junto, tudo atualizado que nem eu te prometi. Então tá aí, nosso gabarito. Que sem graça, né? Sem tecnologia. Ah, não! Tá aí, olha a tecnologia, ó. Olha aí, rapaz, que demais. Tá bom? Letra B de Brasil é a sua resposta. Beijo pra você, vamos junto, gurizada. Beijo do seu Lucas, até a próxima. Bora, tubarões. Tchau!